Hora do Enem Fashion Week. Moda. Média. E desvio padrão. Desvio padrão. Quê? Que isso? Bigodinho fininho, cabelinho na régua, até prego novo no chinelo tem, velho. Ah, usa desvio padrão, tu é acima da média. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. E não se esqueça do nosso canal, youtube.com/TV Escola. Aproveita e se inscreve. Agora sim, vem pra cá, vem com tudo, professor Vic Xavier. E aí? Fala aí, Lange, tudo Pode bem? chamar de professor Xavier, né? Com certeza. É isso Chama aí. assim. Bom, a questão que você trouxe é sobre função afim. Mas, afinal de contas, o que é essa tal função afim? Toda função, ela tem uma lei de formação. E a função afim, ela é representada através de uma lei de formação que é um polinômio do primeiro grau. E no que ela se difere das outras funções, professor? Cara, ela tem uma característica muito importante, que é a sua variação proporcional. Significa que quando você vai avançando dentro do domínio da função, toda função tem um domínio. Então vamos pensar da forma mais simples possível. Vamos pensar que o domínio da função começa no número 1. E a imagem do número 1, vamos supor que é o seu dobro. Então o dobro de 1 é 2. Beleza. A gente vai para o próximo elemento do domínio. Vamos supor que esse elemento seja o 2. O dobro de 2 é 4. Show? Beleza. Então a gente começou com a imagem 2, que seria a imagem do 1, 4, que é a imagem do 2. E se a gente for avançando dentro desses elementos do domínio, essa variação entre as imagens vai ser a mesma. Então essa é a grande característica da função afim. Ela tem a mesma variação e, consequentemente, por ter a mesma variação, ela é proporcional. E quando a gente aprende isso na escola? No início do ensino médio, né? Mas existem algumas escolas que até dão esse conteúdo no final do ensino fundamental, o que a gente conhece hoje como nono ano. Eu não sou muito a favor disso, não. Acho que o aluno tem que estudar isso mesmo no início do ensino médio. Uma dúvida. E quando não se aprende um determinado conteúdo, o que se faz? Quando o aluno não entende ou não aprende, é porque, com certeza, ele estudou de forma errada. Então, ele tem que procurar estudar de forma correta e evitar estudar por macetes e resumos. Comece estudando a essência dos conteúdos, as suas ideias, interpretação, raciocínio, que eu tenho certeza que estudando dessa forma, da forma correta, ele vai aprender. Professor, vamos fazer um passo a passo? Bora lá pro quadro? Claro, Pode ser? com certeza. Vamos fazer um passo a passo aqui com a galera. Primeiro, função afim. Eu vou te dar um outro exemplo também, que os alunos gostam muito de utilizar, que é a representação por diagrama. Eu vou te fazer um desafio. Eu vou colocar aqui uns elementos que são do domínio da função e eu vou colocar aqui as suas imagens. E eu quero que você tente descobrir qual é a relação que existe entre o elemento e a sua imagem. Beleza. Não entendeu? Mas calma que você vai entender. Tô meio confuso, mas vamos lá. Então vamos lá, vamos dizer que eu tenho o elemento 1 e a sua imagem é 3. No exemplo que eu dei anteriormente, a imagem era o dobro, agora já é diferente. Tá certo? Agora, ó, o elemento 2, a imagem é 5. O elemento 3 do domínio, a imagem é 7. Vamos somente com esses 3 elementos do domínio e as suas 3 imagens. Você consegue identificar, consegue perceber qual é a relação que tem entre cada um desses elementos e essas imagens? Se você não conseguir identificar, também não tem problema nenhum. E aqui é a nossa função, né? Que seria a nossa função afim, a gente vai representar por essa letrinha aí, F. Professor, não sei. Não sei, bugou legal aqui. Agora eu vou clarear as ideias para você. Cada imagem é o dobro do valor do domínio mais 1. O dobro de 1 é 2. Mais um, 3. Boa. O dobro de 2, 4. Mais 1, 5. O dobro de 3, 6. Mais 1, 7. Show. Essa é a lógica da função. É isso que os alunos têm que, de uma vez por todas, entender
a lógica da função. Como é que a gente representa isso agora com uma expressão matemática? Beleza. A imagem é sempre y e o domínio é sempre x. Função em matemática é uma relação de dependência entre duas variáveis, que a gente consegue representar por uma expressão matemática, que nesse caso vai ser o y, ele sempre vai ser calculado através do dobro do valor do domínio mais 1. Certo. Então vai ser o dobro de x, 2x mais 1. Isso aqui é uma função afim. E como eu mencionei no início da aula, o que é isso aqui, o 2x mais 1? O 2x mais 1 é um polinômio do primeiro grau. Então, na verdade, a função afim também é muito conhecida como função polinomial do primeiro grau. Ela sempre vai ter essa característica. Eu te dei um exemplo de uma função afim. Como é que eu generalizo para todas as funções afim? Todas as funções afim vão ter esse formato aqui, ó, y igual a ax mais b. E aí que aparecem os famosos coeficientes angular e o coeficiente linear. Opa, explica aí. Que a galera fica desesperada. Então, as palavras coeficientes, elas aparecem dentro da matemática, dentro dos estudos dos alunos, lá quando eles começam a estudar cálculo algébrico. E, professor, o que é cálculo algébrico? É quando ele começa a trabalhar basicamente com letras. X, 2x, 3x, aí aparece um x ao quadrado, um 5x ao cubo. Enfim, essas coisinhas, por exemplo, um 5x ao cubo, a gente aprende em matemática que isso aqui tem um nome estranho, chamado de monômio. Esse monômio, ele sempre vai ter um coeficiente, que eu vou abreviar como coef, e uma parte literal, que eu vou chamar de PL. O coeficiente é sempre o valor numérico, que a gente chama de número real. Pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, enfim, pode ser qualquer coisa. Não é a letra, é um número. Essa letra é a parte literal, que é o x ao cubo, e o coeficiente é o nosso número, que é o 5. Beleza? Perfeito. Dentro da função afim, a gente tem dois coeficientes que aparecem para a gente ali. Temos o a, que é um valorzinho que vai multiplicar o x. Certo. O a é um número qualquer, que a gente chama de número real. Então, o a é um número real. Esse a tem que ser diferente de 0. A gente já vai explicar por quê. E o b também é um número real. O que varia na função, o que é variável, sempre são x e y. A e b são números reais quaisquer. Nesse caso aqui, ó, o a valia 2 e o b valia 1. Beleza? Certo. Esse a é sempre chamado de coeficiente angular. E, professor, pelo amor de Deus, o que ângulo tem a ver com a função? Né? A gente já vai chegar lá, quando chegar no gráfico. E o b é o coeficiente linear. Na verdade, esses dois coeficientes, eles têm papel importantíssimo na construção do gráfico da função afim. Show de bola. Então, bora ver o gráfico rapidinho aí, professor? Vamos lá? Se a gente começar a marcar pontos nesse gráfico, a gente vai conseguir construir o gráfico da função. Isso é que o aluno sempre aprende. Você quer construir o gráfico de qualquer função, pode ser função afim, polinomial do primeiro grau ou qualquer outra função. Você precisa preencher esse gráfico. Certo. A gente preenche esse gráfico com pares ordenados que são pontos, com o valor de x e o valor de y. No desenho que eu apaguei aqui, a gente tinha que se o x fosse 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Olha lá, o y vai ser 3. Certo. Isso é um ponto, ou que a gente também chama de par ordenado, x, y. Certo. Se o x for 2, o dobro de 2 é 4, mais 1, 5. E aí a gente vai montando o gráfico da função. No caso aqui, o x é 1, depois eu tenho o x, 2, e aqui o y vai variando de 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Para você construir
o gráfico de uma função afim, a gente sempre vai precisar de, no mínimo, 2 pontos. Olha só, o ponto 1, 3, vamos lá, vamos marcar esse ponto aqui, ó. O x é 1 e o y é 3. Então, a gente vem aqui, ó, e marca esse ponto com as coordenadas 1, 3, ó. x2, y5. Se você tiver qualquer dúvida, eu quero que você pergunte. Não, Cara, com certeza. Beleza, marquei 2 pontos. Se a gente marcasse outros pontos, a gente ia perceber que eles têm uma característica muito linda em matemática e muito específica e especial, que é o seu alinhamento. Os pontos marcados no gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre vão ser alinhados. O que isso significa? Que eles vão formar uma reta. Então, sem dúvida, esse gráfico vai ser uma reta, beleza? Então, a gente pode vir, ó, traçar essa reta. Aí eu te pergunto, essa reta, se eu continuar com ela, é porque, obviamente, meu desenho não está perfeito, né? Isso aqui é o que a gente chama só de esboço, só um rascunho. Mas, olhando para esse gráfico aí, para esse desenho, você acha que essa reta ela vai cortar aqui, ó, o eixo Y em que número? Pelo desenho 2, professor. Tá pertinho do 2 aí. Tá perto do 2, é. Mas, na verdade, esse gráfico vai cortar o eixo Y exatamente aqui, ó. No 1. Sempre a reta vai cortar o eixo Y no valor do coeficiente linear. Aí você vai falar assim, pô, mas o teu desenho realmente não está ajudando. Claro, um desenho feito à mão, a gente Claro. não tô usando a régua, mas qual é a justificativa matemática que eu posso te garantir? Cara, relaxa. Sempre a reta vai cortar o eixo Y no valor do seu coeficiente linear. Primeiro, o ponto onde ela vai cortar o eixo Y, vamos supor que seja um ponto aqui, né? Esse ponto aqui. O que esse ponto tem de especial? Qualquer ponto que estiver sobre o eixo Y, ele vai ter a sua coordenada x, 0. Pega a sua mão aqui, carimba. Pum, 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 qualquer ponto que você marcar no eixo Y, ele vai ter a coordenada x, 0. O que eu posso fazer, então? Eu posso pegar, ó, esse x, que eu já sei que é 0, Certo. e faço a substituição. Fazendo essa substituição, eu consigo descobrir o y. Então, seria y igual a 2 vezes o x. Mas eu estou te dizendo que o x é 0. Então, 2 vezes 0 mais 1. Quanto é que dá 2 vezes 0 mais 1? Vai dar 1. Então, significa que se o x for 0, qual é o valor de y? 1. Então, consequentemente, eu tenho que refazer esse gráfico, porque essa reta teria que passar, ó, É isso aí. exatamente aqui no valor 1. Isso é fundamental, os alunos conseguirem olhar para a função, para a sua expressão, olhando para o B, ele já sabe, é exatamente nesse número que a reta corta o eixo Y. Professor, a gente fez uma super revisão no bloco anterior sobre função afim. Já dá para ir para a questão, não dá? Com certeza. E já está na tela a questão 168 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, mestre. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015, de 2015 a 2017, deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Meu amigo, isso é questão Enem. É questão que você, ao terminar de ler, você não lembra mais do início, né? É muita informação, é texto, mas o grande lado bom do gráfico é que ele já te dá a própria informação. Se você tem um gráfico que é linear, que é uma reta, então a variação é proporcional. Inclusive, ele menciona ali, num dado momento, onde ele coloca, para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura, então, ou seja, essa variação
é através de uma reta. A reta representa essa variação. E a variação sendo por ela, a gente consegue fazer de uma forma muito simples. Acredito que os alunos não vão até mesmo acreditar que eu vou fazer a questão assim. A gente tem aqui um ponto de 67%, depois eu tenho aqui 59%, e lá na outra ponta a gente tem 61%. O que o aluno tem que tomar cuidado aqui é que a questão, de fato, ela está dividida em duas retas. Então, seriam duas funções. Certo. Só que a pergunta é, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Então, o 2014, ó, ele está aqui ó, na primeira reta. A gente tem 67% no ano de 2013, perfeito? Isso. Aqui é 2013. O 59% é no ano de 2015. E aí a gente faz uma proporção. A reta sempre é proporcional. A gente está começando em 2013, beleza. De 2013 para 2015, passaram 2 anos. Nesses 2 anos, qual foi a variação que eu tive? Quando eu falo em variação, pode ser para mais ou para menos. Certo. De 67% para 59%, a gente teve uma queda de 8%. Então, em 2 anos, eu tive uma queda de 8%. Meu amigo, é uma reta, é proporcional. Se em 2 anos variou 8%, caiu 8%, o que ele quer saber? Não é em 2014? É metade. Pronto, aí, acabou. De 2013 para 2014, passou 1 ano. Em 1 ano vai cair 4%. Acabou. Essa é a resposta. Você vai pegar 67% e vai tirar os 4% que você já sabe que vai cair. 67 menos 4, 63%. Direto. Gabarito. Tá lá, gabarito. B. Tá aí, perfeito, professor. Só uma dúvida. Teria outras formas de resolver essa questão? Então, a gente poderia partir para o conteúdo que a gente resumiu, né, num grande aulão sobre função afim. A função afim ela tem essa característica, ela é proporcional. Então, eu sempre indico aos meus alunos, primeiro, tente fazer da forma mais fácil possível primeiro. Dá para fazer por uma simples proporção? Dá. Então, não teria o porquê da gente chegar e chamar essa reta de uma função afim do tipo y igual a x mais b, querer descobrir essa equação, essa lei de formação, para depois chegar aqui e jogar no 2014. Até daria. A gente poderia chamar, por exemplo, o 2013, né, a gente colocaria isso num gráfico, né, num plano cartesiano, e aí a gente tem aqui, ó, uma reta que começa lá no 67. Então, eu posso colocar uma reta que começa no 67. O 2013 vai ser o 0. O 2015 vai ser o 2. Aqui, esse ponto aqui é 59. Ó, imagem do 2, 59. O 2014, então, seria o 1, que está aqui no meio. Significa que eu quero descobrir o y desse ponto aqui, ó. Eu não sei, ó. O y desse ponto está bem aqui. Sabendo que o x dele é 1. O que eu precisaria? Precisaria descobrir primeiro a equação da função na forma y igual a x mais b. Vai dar muito mais trabalho. É, só até aí eu já percebi que ia dar muito trabalho. É melhor ganhar tempo no Enem, né, professor? Sem dúvida nenhuma. E o importante, pelo que eu percebi, é entender os conceitos, entender como a função funciona, que a partir daí você identifica, não, ela é proporcional, dá para ir por esse caminho, tô certo? Com certeza. Existem as funções que têm um comportamento padrão, né? A gente fala de função afim ou função polinomial do primeiro grau, você sabe que essa função vai ter uma variação proporcional que vai gerar uma reta. Totalmente o oposto, diferente da parábola. Agora, quando você fala em função exponencial, a gente já sabe que ela tem uma característica muito bacana também. A reta, da mesma forma que a gente vai somando sempre o mesmo valor na imagem, a sua variação é constante, a função exponencial a gente vai fazendo a multiplicação pelo mesmo valor. E a gente consegue fazer uma ponte, inclusive, com os conteúdos de progressão aritmética e progressão geométrica. O aluno entendendo tudo isso,
não tem como errar. Professor, de que outras maneiras esse conteúdo pode ser cobrado na prova do Enem? O Enem gosta muito desse modelo, que é através de um gráfico, e aí você já, olhando para esse gráfico, você já identifica uma função afim. Uma outra forma muito comum é ele não te dar o gráfico. Então você que vai ter que identificar que aquela relação entre aquelas duas grandezas ou aquelas duas variáveis é uma relação proporcional. E se essa relação é proporcional, ela pode ser transformada numa função afim, e aí você vai fazer algo parecido com isso para responder a pergunta. Claro, não podendo usar a proporção. Só para reforçar o gabarito, opção B, 63%. Opção B, 63%. Show de bola. Bora lá para frente, professor? Vamos lá. Você dá aula lá no interior de Pernambuco, né? Como é que tá a galera lá? Tá se preparando bem? Cara, então a galera lá tá começando a entender que a matemática ela pode ser a boa temática, estudando da forma correta, com o professor certo, sem dúvida, os resultados são maravilhosos. 3, 2, 1, Momento Pop Prof. Na sua opinião, qual é o polígono mais esquisito? Professor de matemática falar que existe um polígono esquisito, acho que não tem polígono mais esquisito. O que fazer quando as estatísticas apontam erros nas estatísticas? O que fazer quando as estatísticas... Buguei, você buga, não tem mais o que fazer. Cara, as estatísticas são um conjunto de dados para a gente tomar uma decisão. Se as estatísticas estão apontando os erros nas estatísticas, significa que a gente não tem que fazer mais nada. Essa é a decisão que eu vou tomar, não tenho que fazer nada. X está para burger, assim como cheeseburger está para... X está para burger, assim como cheeseburger está para fritas? Fertilizar uma raiz quadrada evita a proliferação de números irracionais? Com certeza. Não entendi o que você quer dizer, mas... segue. Com certeza não. E esse foi o professor Xavier no nosso Momento Pop Prof. Professor, conta um pouquinho aí da sua experiência como professor no YouTube. Cara, então o YouTube ele começou como um projeto totalmente fora da realidade, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí, de repente, comecei a ver os vídeos e, caramba, posso entrar nesse universo. E aí comecei a gostar, e aí hoje se tornou a minha atividade principal. Eu já quero uma dica de uma estratégia de estudo aí, uma forma de se organizar para estudar. Enem é detalhe e interpretação. Não adianta você começar por resumo, por dica, por macete. Comece pelo conteúdo mais básico possível e vai avançando passo a passo, gradativamente, dentro do nível de dificuldade da questão e também do nível de interpretação. Os alunos ansiosos querem de cara, no começo do ano, já começar a fazer a prova do Enem do ano anterior. Não conseguem fazer, um monte de dúvida, um monte de lacunas, o que eles fazem? Não conseguem, se frustram e desanimam. Começa pelo básico, vai avançando e depois, lá na frente, você começa a pegar as questões do Enem e aí, com certeza, você vai estar com uma base boa para poder fazer e, de fato, mandar bem, né? Muito obrigado mesmo pela participação. Volte sempre, viu? Tamo junto. Bom, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.